A palavra de Deus diz em João 6,68, nós vamos ver hoje a mensagem da cruz. Nós vamos ver 7 palavras que Jesus ele disse quando ele começou o caminho da cruz. Quando ele começou a trilhar o caminho da cruz, ele falou, ele expressou 7 palavras, 7 declarações que nós vamos ver hoje. E que como é que elas podem nos ajudar nos dias de hoje? Primeiro eu quero ler João 6,68, que diz assim: Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Pedro, ele olha para Jesus e ele faz essa declaração, essa pergunta, né? Senhor, para quem nós iremos? Quem é que pode cuidar de nós? Essa declaração de Pedro era uma situação que Jesus ele estava ali, momentos antes dele ir para a cruz, e ele estava ensinando os seus discípulos a muitas coisas. Existiam muitas situações ali que ele estava ensinando, mas algumas delas mexeu com eles. Algumas das coisas que Jesus falou ali foi bem profundo no coração dos discípulos, e muitos deles não aceitaram essa palavra dura. Tanto é que eles no final disseram assim: duro é esse discurso, quem é que vai suportar? E muitos deles foram embora. Muitos dos discípulos se dispersaram e não quiseram simplesmente ouvir as palavras de Jesus. Porque Jesus estava dizendo que ele era o pão vivo que desceu do céu. Nesse discurso de João 6, Jesus estava dizendo assim: eu sou a carne que vocês devem comer, eu sou a bebida que vocês devem beber. Era um discurso bem forte e eles não compreenderam. Então muitos deles foram embora. Aí ficou somente os 12 discípulos. Os outros discípulos, que eram vários, né, mas os 12 que eram próximos, ficaram ali do lado de Jesus. E Jesus falou assim para eles: vocês também não se escandalizaram? Vocês também estão escandalizados? Podem fazer o que vocês querem fazer. Podem ir também, de repente, se vocês quiserem sair, podem sair. E então Pedro vira para Jesus e fala isso, né? Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Então, essas palavras de vida eterna que Jesus estava ali passando ao decorrer da sua caminhada ali para a cruz, dos seus passos em direção à morte, em direção ao sacrifício, em direção a uma entrega total que ele estaria ali fazendo. Tudo isso era para se cumprir a palavra de Deus. Sem dúvida, esse foi o maior discurso da história de Jesus. O maior discurso foi a mensagem da cruz. O maior momento, as maiores palavras que ele declarou ali foram poucas, mas foram, sem dúvida, o maior discurso que a humanidade já viu. Foram as palavras que Jesus disse ali naqueles momentos que antecediam a sua morte, ou que estavam ali no momento da morte dele. Nós vamos pensar em alguns cenários antes disso. Veja, na quinta-feira, no cenáculo, quando ele estava comendo a Páscoa, que nós falamos a semana passada sobre a Páscoa, com seus discípulos, quando a mesa estava posta com o cordeiro assado, os pães sem fermento, as ervas amargas, o vinho, os discípulos discutiam quem é o maior, o mais importante. Então Jesus, ele se levanta da mesa, pega uma bacia e uma toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos, mostrando que para entrar na cruz era necessário vestir as vestes da humildade. Ele estava revelando algo para os discípulos: eu estou indo para a cruz, e para entrar na cruz é necessário vestir as vestes da humildade. E depois ele é levado para o Sinédrio, e ali
É ali que ele encontra as testemunhas falsas contratadas para acusá-lo de 2 crimes graves: blasfêmia contra Deus e conspiração contra César. Do Sinédrio, ele é levado ao pretório romano. Ali, ele enfrenta uma condenação injusta, porque o juiz que vai julgá-lo está convicto de sua inocência, mas por uma questão de conivência, ele transgride sua própria consciência. E apesar da convicção de que aquele que estava sendo julgado era inocente e os acusadores eram culpados, condenam à morte e morte de cruz. No entanto, toda a revelação bíblica nos informa que ele não foi para a cruz porque Pilatos o sentenciou. Ele foi para a cruz porque o Pai o entregou por amor. Ele foi para a cruz porque voluntariamente ele caminhou para a cruz como um rei caminha para a coroação. Ele foi para a cruz como um rei que caminha para a coroação. Então, finalmente ele é levado ao Calvário, ao Monte da Caveira. E na sexta-feira, às 9h, ele é suspenso entre a terra e o céu. Ele promove o maior discurso da história. E vamos ver esse discurso. A primeira palavra que ele falou ali naquele discurso foi uma palavra de perdão. Lucas 23:34 diz assim, a palavra de perdão. Jesus disse-lhes: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. A primeira palavra que Jesus ele transfere naquele momento e que hoje é transferida para nós. Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Como é que está, é para a gente pensar, para a gente refletir, como é que está a questão do perdão na nossa vida? Como é que está a questão do perdão no seu coração? Como é que você tem lidado com isso? Será que você tem abrigado no seu coração muita falta de perdão? A gente sempre fala isso, não é mesmo? Mas é a mensagem da cruz. Não tem como fugir. Não tem como escapar. Não dá simplesmente para colocar uma florzinha nela, sabe? E dizer assim, não, querido, você tem falta de perdão e eu entendo você, porque você foi magoado, foi ferido, machucado. E está normal, está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. É necessário perdão. Se nós não liberarmos o perdão de dentro de nós, nós vamos carregar feridas para a nossa vida. Nós vamos carregar feridas para o nosso coração. E essas feridas, elas vão sair para o nosso corpo. Essas feridas, essas doenças, né, que a gente sempre fala que são as psicossomáticas. Aquelas doenças que você guarda porque falta o perdão. Ou porque você abrigou uma mágoa no seu coração. Porque alguém fez algo para você que, não era certo. Não era correto. O que fizeram para mim não é justo. Não é justo fazer isso comigo. Eu não mereço o que estão fazendo comigo. Olha para Jesus. Ele mereceu? Ele mereceu o que fizeram com ele? Por acaso ele falou nesse momento, não, pai, eu não mereço isso. Não, pai, não faz isso comigo não, porque eu não mereço. Pelo contrário, ele disse, pai, ele fez essa oração. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso trouxe para nós libertação, igreja. Essa oração de Jesus de perdão trouxe para nós a liberdade. E quando nós então colocamos os nossos olhos em Jesus, o que é que difere quando uma pessoa ela está em Cristo e quando ela não está em Cristo? Se você está andando em perdão, significa que você está em Cristo. Significa que você está olhando para a cruz, a mensagem da cruz, ela ainda fala no seu coração. Não é uma mensagem simplesmente para os judeus, para os romanos, para as pessoas daquele tempo, não. É uma mensagem para mim e para você hoje.
É uma mensagem fresca que vem para mim, para você, para o meu e para o seu coração. Isso daqui, igreja, é algo, é para a gente pensar, é para a gente refletir, é para a gente entender, é para a gente compreender que é para a nossa saúde espiritual, é para a nossa saúde mental e também para a nossa saúde física. Por acaso você quer ficar doente? Quem gosta de ficar doente? Ninguém. Mas quem gosta de perdoar? Quer continuar doente? Continue não perdoando. Quer continuar doente? Continue com mágoas no seu coração. Continue com seu coração escuro, com seu coração cheio de mágoas, cheio de ressentimento, nutrido de ressentimentos, e você vai permanecer doente. Mas quer ser curado? Perdoa. Quer ser curado? Pai, perdoa. O Pai perdoa e eu perdoo. Porque eles não sabem o que estão fazendo. Entende? A gente quer justificar, a gente quer, sabe, não, porque não, mas não sei o quê. E a gente não quer olhar para a mensagem da cruz. Essa é a verdade. Essa é a grande verdade. A gente quer se esquivar daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro, daquilo que a palavra de Deus deixou. E a gente quer usar os nossos próprios argumentos para a gente poder se justificar de algo que, mas então, mas sabe. E a gente começa com aquela vitimização, né? Eu sou tão pobre, eu sou tão coitadinho, eu sou tão isso, eu sou tão aquilo. Não merecia isso, eu não merecia. Querido, não importa, libere o perdão. Libere as pessoas que te ofenderam, libere aquele que magoou você, aquele que feriu você, para que você seja feliz, para que você seja abençoado, para que não impeça a bênção de Deus na sua própria vida, para que não fique impedido e retido a bênção de Deus que Ele tem para derramar sobre você. Quantos acreditam que Deus tem bênção sobre a sua vida? Levante a mão. Deus tem. Deus tem. Mas aí você fala assim, pastora, vem cá, por que eu não recebo, hein? Por que eu sou assim, hein? Por que eu estou assim, hein? Por que nananana? Por que nananana? Por que você está com seu coração assim, hein? Por que você está tão travado, hein? O que é que você está guardando aí nesse coração? Que só Deus e você sabe. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei quais são as pessoas que você precisa perdoar, que você precisa libertar hoje. E não deixe para amanhã, não. Não sai daqui sem libertar essas pessoas. Deixa elas aqui no altar. Entrega elas na presença do Senhor. Senhor, eu oro, Pai, e eu perdoo. Mas não fica também orando, Deus, faz justiça e que ele morra. Senhor, eu perdoo, mas faz justiça e que ele morra, que ele tenha um acidente bem grave e que a família dele fique viúva, que a mulher dele fique viúva, que o marido dela fique viúvo, sabe? Aquele negócio. Vingança. Vingança, parece que sai até nos poros, né? A vingança. Ai, Deus, o Senhor sabe, meu Pai, o que eu sofro. Meu Deus, que oração é essa? Pai, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor conhece meu coração. Então, Senhor, entrego nas tuas mãos. Está tudo certo. Entrega, entrega. Só isso. Jesus, ele foi chicoteado, sabe, com um chicote romano chamado gato de 7 caudas. Esse gato de 7 caudas, a gente sempre fala dele aqui, mas vamos repetir, não custa nada. Eram tiras de couro com pontas de metais e restos de ossos humanos. Aqueles ossos que possivelmente eram ossos das pessoas dos criminosos, que eles quebravam os ossos deles quando eles eram crucificados. Eles eram crucificados e antes de morrer eles quebravam os ossos, era bem terrível. Então, possivelmente sejam ossos também humanos que cravaram as costas de Jesus, entende? E nesse momento, então, ele pede que Deus perdoe
porque eles não sabem o que estão fazendo. Alguém, por acaso, já cravou suas costas com um gato de 7 caudas? Pastora, já. Já fui apunhalado. Isso é uma apunhalada. Fui apunhalado pelas costas. Jesus foi apunhalado para que você pudesse não precisar sofrer. Ele já sofreu. Ele já levou as punhaladas nas costas. Então, quando você recebe alguma coisa assim, olha, parece uma faca entrando no meu coração, parece um arado arranhando minhas costas. Essa notícia, essa traição que eu recebi, parece um arado arranhando as minhas costas. Jesus, ele foi arranhado nas costas, mas não foi somente com unhas, não. Ele foi com um gato de 7 caudas, é como um arado mesmo, um arado passando pelas costas dele, arrancando toda a pele e trazendo tudo ali exposto, tudo aquilo que estava dentro dele. Foi algo terrível. A segunda palavra que Jesus fala ali na cruz, no caminho, é a palavra de salvação. Lucas 23, 43, ele disse assim, Jesus respondeu, Jesus lhe respondeu, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele respondeu para Jesus, aquele ladrão, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele disse assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. É uma palavra de salvação. Eles mereciam ser salvos? Não. Nem eu e você merecemos. Nós também não somos merecedores da salvação. Mas Jesus decidiu nos amar. Foi uma decisão dele em amar a mim e amar a você. Não é porque eu mereço, não é porque você merece, não é porque você é loiro, de olhos azuis, ou você é rico, ou você tem dinheiro, ou você é uma pessoa bem-sucedida. Não, é porque ele decidiu nos amar. E ele decidiu amar também esse ladrão. Ele decidiu amar também no último momento da vida dele. E ele ama todos nós. Se ele amou um malfeitor, gente. Se ele amou um malfeitor que estava ali, que ele mereceu morrer. Era uma morte merecida, porque ele era um malfeitor. E Jesus olha para ele e disse, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Como ele não vai nos amar, gente? Como ele não vai amar você? O amor dele por você não tem preço, não tem limite. O amor dele ultrapassa qualquer pensamento, qualquer filosofia. O amor de Deus não tem limite. A terceira palavra que ele disse é uma palavra de cuidado. Em João 19, 26 e 27, ele disse assim, quando Jesus ele viu sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem ele amava, João estava escrevendo essa carta e ele estava dizendo, eu sou o discípulo a quem ele amava. Eu sou o discípulo amado. Então ele estava se tomando assim esse lugar, eu sou o discípulo amado. Ele disse assim para ele, aí está, para ela ele disse, aí está seu filho. E ao discípulo ele disse, aí está sua mãe. Então naquele momento era uma palavra de cuidado. Até no momento da morte, Jesus ele se preocupava em cuidar, em estar salvando, em estar trazendo cuidado. Ele estava direcionando, olha João, cuide dela agora. Aí está sua mãe. Agora, mãe, esse é o seu filho. Eu estou indo, mas alguém vai cuidar de você. Eu não vou deixar você abandonada, eu não vou deixar você sem cuidado. O João vai cuidar de você. É como se ele fosse irmão de verdade, como se ele estivesse dizendo assim, olha, meu irmão agora vai tomar o lugar e vai cuidar de você. Esse cuidado tão maravilhoso, esse cuidado amoroso de Jesus, assim como ele tem por mim e por você. Quantas vezes nós pensamos, nossa, acho que Deus não está cuidando de mim. Acho que ele deixou de cuidar da minha vida, não é possível. Acho que ele não está me vendo, acho que ele não está observando como eu estou, né? Mas ele está cuidando de você.
O cuidado dele por você é 24 horas. Não tem, para ele não tem tempo, não tem hora, não tem limite, não tem estações, não tem distância, não tem nada. Ele cuida de você com amor. E tudo, 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 meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão, tudo que acontece na sua vida coopera para o bem, porque aqueles que amam a Deus, todas as coisas vão redundar e vão cooperar para o seu bem. E isso que o Senhor faz, é isso que o Senhor, Ele faz comigo e com você, porque o cuidado dEle por nós é um cuidado eterno. Ele cuida de nós, e o cuidado dEle é para a eternidade, não é somente um cuidado aqui. Um cuidado estético, um cuidar, eu vou cuidar de você porque eu quero que você fique bonito. Muito bom ficar bonito, nada contra, mas hoje em dia a preocupação maior é o exterior, é a estética, é só cuidar do exterior. As pessoas não estão tão preocupadas em cuidar dentro delas. Elas não estão preocupadas em que Jesus está vindo e vai buscar a sua igreja. Elas não estão muito preocupadas em que as portas estão quase se abrindo e Jesus está quase descendo para levar o seu povo. Elas estão mais preocupadas em cuidar de si, em cuidar de coisas, em cuidar de tantas coisas. Nada contra, é necessário nós cuidarmos. Jesus disse assim, é necessário nós fazermos isso até que Ele volte, nós cuidarmos. Mas o excesso, ele se torna patológico. Uma pessoa que faz muitas coisas assim, excessivamente, você percebe naturalmente, só de olhar as coisas que são patológicas. Aquilo que está extremamente cuidando de si, mas não está cuidando do seu interior. Não está cuidando das coisas que precisa cuidar da sua casa interna. Porque Jesus, Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar uma igreja curada, Ele vem buscar uma igreja sarada, e é isso que Ele quer fazer. Ele quer nos curar, Ele quer cuidar de nós, porque Ele quer nos levar para a sua glória. Ele tem um lugar preparado para nós. Quando Ele disse para os discípulos assim, ei, por que vocês estão assim? Não se preocupem, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar novamente. Eu vou voltar. Para que eu vou voltar? Para onde eu estiver, vocês estejam comigo também. Porque é um lugar onde não vai ter choro, onde não vai ter pranto, onde não vai ter dor, onde não vai ter desavenças, onde não vai ter falta de perdão, onde não vai ter brigas, intrigas e tudo isso que a gente vê aqui na terra. É um lugar que Ele veio preparar para mim, para você. Então Ele disse, eu vou preparar lugar, não fiquem tristes, eu vou voltar. Do mesmo jeito que eu estou subindo, eu vou vir e eu vou levar a minha igreja. Agora eu pergunto para você, igreja, se Ele voltar agora, como está teu coração? Se esse céu abrir agora, como está teu coração? Essa parece uma palavra, se alguém hoje, de repente, ouve essa palavra, diz assim, nossa, a palavra parece uma palavra que é de sensacionalismo. Não, é uma palavra verdadeira. É uma palavra verdadeira, porque muitos hoje não querem ouvir palavra assim. Só querem ouvir, olha, você vai vencer, você vai ser bom, você vai não sei o quê, você vai o quê. Mas quando se fala, tocou no meu pecado, tocou naquilo que me fere, aí é difícil. Aí é difícil. Mas é justamente, é isso que Jesus veio fazer. É isso que Ele veio fazer. Ele veio fazer isso, Ele veio para tocar mesmo na ferida. Ele veio mesmo para fazer isso, Ele veio mesmo para nos libertar da pior ferida, da pior lepra, que é o pecado. Isso que consome, é isso que traz perdição. E é isso que o mundo, onde a gente está vendo. A outra palavra que Ele deixou é a palavra de desamparo. Mateus 27, 46... Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Uma palavra de desamparo. Neste momento, Jesus, Ele sente o desamparo, Ele sente a separação. Por que Deus desamparou Jesus naquele momento? Podemos perguntar, né? Por que Ele sentiu esse desamparo? Por que Deus desamparou, né, o seu filho amado?
o sol se escondeu, Deus virou o rosto. Aqui está a essência, o núcleo da salvação. A única maneira de Deus ser justo e nos justificar foi encontrar alguém que fosse seu representante, seu substituto, que pudesse sofrer o golpe da lei que diz: o salário do pecado é a morte. Deus, sendo justo, não poderia passar por cima do pecado. Ele não inocenta o culpado. A alma que pecar, essa morrerá. Isso diz a palavra. Então, para Deus não desamparar você e eu por toda a eternidade, ele desampara o seu próprio filho momentaneamente. Porque o próprio Deus lançou sobre ele o nosso pecado. A morte de Cristo foi vicária, ela foi substituta. E nós recebemos a salvação de graça, mas ela custou a vida do seu filho. A salvação é de graça, mas ela custou a vida de Jesus. Porque se ele não tivesse feito isso, na verdade, era importante que alguém morresse, como na lei, por exemplo, na lei, quando alguém pecava, um animal era morto. Tinha que ser um animal puro, um animal sem mancha, um animal sem defeito, um animal puro. Isso é o tempo da lei. E Jesus, ele veio para ser o Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um Cordeiro santo, imaculado, um Cordeiro sem mancha, um Cordeiro sem pecado, precisou ser sacrificado para que o meu e o seu pecado fosse perdoado. Não foi de graça. De graça é hoje a salvação. A salvação nós recebemos hoje e ela é grátis. Glória a Deus. É de graça, é de graça. E quantos nós gostamos, né? É de grátis, não paga nada. Pois é. Mas por que não paga nada? Muitos rejeitam. Quem sabe se tivesse que trazer cordeiros, quem sabe se tivesse que trazer sacrifício para ser imolado, as pessoas valorizavam. Não é? Vai ver os centros de macumba como estão. Vai ver. Levam animais, levam tudo do bom e do melhor. Mas quando se fala que Jesus, ele foi o meu substituto, que eu não preciso trazer cordeiro, eu não preciso imolar sangue de bode, sangue de bicho, sangue de animais, qualquer sangue, não preciso mais. Lá em Hebreus diz isso, que ele foi e ele morreu como um cordeiro substituto, então eu não preciso mais trazer animais e a salvação é gratuita, a salvação é de graça, eu só preciso receber, eu só preciso aceitar na minha vida. Eu aceito o sacrifício vicário. Eu aceito o sacrifício de Jesus por minha vida. Foi por mim, foi por mim. É isso que eu preciso. Eu preciso entender, eu preciso compreender que esse cordeiro, ele foi meu substituto. Porque era para eu estar lá, era para você estar lá. A quinta palavra, a palavra de agonia, de amargura. Lá em Marcos 15, 23, ele diz assim: então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. E depois em Provérbios diz assim, Provérbios 31, 6 e 7. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam das suas pobrezas e não mais se lembrem da sua infelicidade. E depois em João 19, 28, ele diz assim: mais tarde, sabendo que tudo estava concluído, para que as escrituras se cumprissem, disse: tenho sede. Pastora, mas não está contraditório? Porque lá em cima, lá em Marcos, ele diz que ele recusou beber o vinho misturado com mirra. Ele estava indo para a cruz, ele estava no caminho, quando ele recusou. Ele recusou porque se ele aceitasse o vinho misturado com mirra, era como se fosse um analgésico, um anestésico, que ele anestesiava a pessoa e ela não sentia a dor, entende? Por isso que ele recusou. Porque ele não precisava simplesmente recusar de sentir a dor que era minha e que era sua. Ele estava indo com um propósito de salvação da humanidade, uma salvação eterna. Então, tudo isso pesou sobre ele. E se ele recusasse, se ele aceitasse, ele estaria aceitando algo muito leve.
Entende? Eu vou para a cruz, mas não vou sentir nada. Não, ele disse, não, eu não quero. Eu recuso beber este vinho misturado. E ele foi para a cruz, ele sentiu toda a nossa dor. Porque lá em Isaías diz que ele tomou sobre si a nossa dor. Ele tomou o nosso pecado, ele tomou todas as nossas doenças. E ele levou sobre ele. Então ele estava levando lá na cruz, por isso que ele recusou. E aqui em Provérbios, quando a gente lê esse versículo, entenda que não é um versículo que está fazendo apologia à bebida. Entende? Então está dizendo aqui que quando dá bebida fermentada, quem está prestes a morrer, então vinho, os que estão angustiados. Então eu posso tomar vinho quando eu estou angustiado? Então quando eu estou numa angústia muito grande, eu posso tomar uma cerveja, eu posso tomar um álcool, porque vai anestesiar a minha dor? Não é isso que está dizendo. Não é isso. Essas palavras, se você lá em Provérbios 31, está falando de uma mãe aconselhando o seu filho que está prestes a se tornar um rei. E ela diz assim, filho, não beba bebida fermentada. Não faça isso, porque você vai se anular, você não vai governar bem, então não faça isso. Ela estava aconselhando alguém que ia assumir o trono. E quando ele diz aqui, eu tenho sede, você tem noção da água viva, que é Jesus, dizendo, tenho sede? Parece contraditório, não parece? Ele disse para a mulher do poço, mulher, ela disse, eu tenho sede. Ele diz, beba da água que eu te dou. Quem beber dessa água nunca mais terá sede, porque eu sou a água da vida. Agora você imagina, alguém que é a água da vida dizendo, tenho sede. A água verdadeira dizendo, tenho sede. Parece que não tem nexo, mas tem, sabe por quê? Quando ele está dizendo isso, ele está já no final. Quando ele fala no versículo aqui, depois de concluir, se você prestou atenção, ele diz assim, mais tarde, sabendo que tudo estava concluído, tudo já estava concluído, para que as escrituras se cumprissem, ele disse, tenho sede. Nesse momento, ele estava carregando o meu e o seu pecado, entende? A sede ali era eu e você, não era dele. Essa sede que ele estava dizendo, tenho sede, é minha e é sua sede, porque nós temos sede. O salmista ele dizia assim, a minha alma, falando em sede, deu sede mesmo. A minha alma, ela tem sede, mas não é de água. A minha alma, ela tem sede de Deus, do Deus vivo. A minha alma tem sede de Deus. Quando ele estava dizendo, eu tenho sede, igreja, era a sede minha e a sede sua. Porque aquela sede era uma sede da humanidade. A humanidade tem sede. A humanidade está com sede. A sede da humanidade, ela está saciando a sede em outras fontes. Você sabe, você percebe. É muito nítido, é muito claro. Elas estão saciando a sede em outras fontes. Elas estão tentando saciar a sede que Jesus disse, eu tenho sede em tantas coisas. Mas o fato aqui não é a humanidade toda, o fato aqui é você que está ouvindo essa palavra. Essa sede que ele disse, que você está hoje, onde é que você tem saciado? Onde é que você tem saciado a sua sede? Você está saciando a sede naquele que é a água da vida, que é Jesus, que ele disse para a mulher samaritana, eu sou a água da vida. Se você beber dessa água, não vai ter sede mais. Porque a água que o mundo bebe, a água que o mundo oferece é uma sede, daqui a pouco tem sede de novo. Está com sede agora, bebeu, daqui a pouco está com sede outra vez. Mas ele é a água que sacia a nossa sede. E ele é o pão que mata a nossa fome. A sexta palavra, a palavra de vitória. João 19:30, nós estamos encerrando. Tendo-o provado, disse Jesus, está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Está consumado, é uma palavra grega que quer dizer tetelestai, que apresenta 3 significados. O primeiro significado é um significado doméstico. Quando o pai ele incumbia seu filho de uma tarefa, o pai falava, filho, faz tal coisa. O filho ia lá e cumpria a tarefa. O pai carimbava dizendo tetelestai, ou seja, está feito.
cumpriu a tarefa. O outro significado é um significado comercial. Quando alguém comprava alguma coisa à prestação, a pessoa recebia uma promissória e quando terminava, ela carimbava dizendo tetelestai, que significa está pago. Pim, pagou. Está tudo certo. Então, se alguém viesse cobrar, eu tenho a minha promissória, que tem o carimbo, que está pago, ok? Tudo bem. Hoje não tem mais isso, né? Os carnezinhos da vida, né? Aquele carimbinho lá, PUC, pagou. A gente guardava todos os carnês. Se alguém cobrasse, não, está aqui, ó, tem um carimbo, está pago. Entende? A Neide tinha um monte de carnê, ela falou para mim um dia. Está tudo pago, então não joga os carnês fora. Aí Colossenses 2,14 diz assim, ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, ele removeu pregando-a na cruz, ele carimbou a nossa vitória. Jesus, ele cancelou a dívida e além disso, ele creditou na conta de todo aquele que crê em Jesus toda a justiça de Cristo. Ele creditou na conta de todo aquele que crê em Jesus toda a justiça de Cristo. E em Cristo nós somos justificados. É nele que nós somos justificados. E o terceiro significado é um significado imobiliário. Quando alguém comprava uma propriedade, depois de quitar tudo, ela era a hora de receber o direito de posse dessa propriedade. A escritura registrada, ela tinha um carimbo, tetelestai. Pai, estou entregando a escritura registrada da vida eterna a todos aqueles que creem em mim, que têm o direito de posse de vida eterna. Pai, eu estou entregando a escritura registrada quando ele diz, está consumado. Eu estou entregando a escritura registrada para todos aqueles que realmente creem em mim, a escritura registrada. Quando nós entregamos nossa vida a Cristo, nós temos uma escritura registrada de vida eterna. Nós temos que crer nele de todo o coração, entregar nossa vida a ele, entender que essa é a escritura que ele nos deu de passagem para a vida eterna. E última palavra, a palavra de rendição. Lucas 23:46. Pai, eu terminei minha missão, né? É o que ele estava querendo dizer. Estou de volta para casa. Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Foi uma palavra de rendição. Eu me rendo. É o momento que ele se rendeu, que ele expirou, que ele entregou o seu espírito e consumou na cruz a nossa vitória, a nossa salvação. Existem 3 considerações que nós vamos fazer aqui. Jesus, ele se tornou o nosso substituto. 1 Pedro 2, 24 e 25 diz assim, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das vossas almas. Nós entendemos que o nosso pecado não é bonito, não. E para resolver o problema do nosso pecado e do pecado da humanidade, não houve uma forma mais leve, mais conveniente. Foi necessário Jesus deixar sua glória e vir até aqui, se vestir de pele humana. Ele precisou se tornar como um de nós. Ele precisou vestir-se de pele humana, se tornar como um de nós. E segunda consideração, o amor de Deus por nós é indescritível. Romanos 5,8 diz que, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Ele já provou o máximo o seu amor por nós. Ele não escreveu nas nuvens, não. Mas ele esculpiu na cruz. Eu te amo. Ele esculpiu lá na cruz. Lembra? Olha para a cruz e veja lá esculpido com o sangue dele. Eu te amo. São palavras, expressões, gestos de amor eterno dele por mim e por você. E a última coisa, a salvação de Cristo é de graça. É um presente de Deus para nós. Efésios 2, 8, 9. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação é gratuita. E eu quero orar com você neste momento. Quantos aqui já têm certeza da sua salvação em Cristo?
Eu quero que você pense e reflita sobre isso. Quantos ainda não têm essa certeza? Se você ainda não tem essa certeza de que você sabe que Jesus ele foi o substituto por você. Você está ouvindo essa palavra hoje. Talvez você nunca ouviu. Talvez para você é novidade. De que Jesus ele foi morto e foi por você. E foi porque te amou. Porque ele não escreveu simplesmente nas nuvens do céu. Ele escreveu, esculpiu numa cruz. Eu te amo. E eu estou morrendo por você. Amor maior do que esse não existe. Nem seu pai te ama igual Jesus. Nem seu pai com todo o amor do mundo, nem sua mãe com todo o amor do mundo que ela possa ter por você, te ama igual Jesus. Ninguém será capaz de morrer por você. Ninguém foi capaz de entregar a vida por você, senão Jesus. Ninguém foi e ninguém será capaz de dizer, eu te amo, e esculpir numa cruz com o sangue dele, derramando porque te amou de verdade. Amor verdadeiro, amor que tem um preço de cruz, um preço de sangue, um preço de rendição, um preço de entrega total. Quero que você feche seus olhos, pense em você. Nós vamos participar da mesa do Senhor neste momento. Antes disso, eu gostaria que você refletisse sobre a sua própria vida. De tudo que nós ouvimos hoje, a sua consciência, traga a sua consciência, essa conscientização de como eu estou. Eu não estou simplesmente analisando a vida do outro aqui. Estou fazendo uma análise de mim mesma. Sabe por quê? Quando nós chegarmos no céu, e isso não vai demorar muito, eu creio, nós não vamos chegar com ninguém. Você não vai chegar lá com seu pai, com a sua mãe. Você não vai chegar lá com seu filho, com a sua filha, com seu discípulo, com seu discipulador. Você vai chegar lá sozinho. E a sua vida, a sua salvação é individual, é pessoal. Não depende do outro. E não adianta ficar culpando ninguém porque você, eu não consigo, porque meu pai, porque minha mãe. A Bíblia diz, aquele que não deixa pai, não deixa mãe, por amor dele, não é digno dele. Eu não posso, porque não sei o quê. É isso que você vai chegar lá e vai dizer para ele? O que é que você vai dizer quando você chegar na presença dele? Qual é a desculpa que você vai dar para dizer, eu não posso seguir Jesus? Eu não posso porque não sei o quê. Qual é a desculpa que você vai dar? Ele não deu desculpa por você. Ele não deu nenhuma desculpa para morrer em seu lugar, em meu lugar. Pelo contrário, ele recusou bebidas misturadas que pudessem amenizar a sua dor. Ele sentiu toda a dor para que você e eu pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos exercer tudo aquilo que ele disse, cumprir tudo aquilo que ele falou. Pai, nós queremos nesta manhã olhar para ti, olhar para Jesus, olhar para a cruz, enxergar nela esculpido o meu nome. Eu poder enxergar que nesta cruz está escrito o meu nome. E não foi simplesmente com tinta que o Senhor escreveu. Foi com o seu sangue. Foi com uma entrega total, não foi uma entrega parcial, foi uma entrega total ao Senhor. Pai, neste momento nós queremos nos render a Ti. E nós pedimos nesta hora que o Senhor perdoe os nossos pecados, conscientes, inconscientes, aquilo que nós sabemos e aquilo que nós nem sabemos. Venha purificar o nosso coração, a nossa alma, venha nos limpar de todo o pecado. Porque para isso o Senhor se tornou o meu substituto, para que eu pudesse, Senhor, viver uma vida de vitória, para que eu pudesse viver uma vida de perdão, uma vida de paz, uma vida de amor incondicional. Senhor, nos ajuda,
Somente em Ti nós somos abençoados e nós somos, ó Deus, salvos e nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver. Senhor, toma o Teu lugar em nossos corações, vivifica a nossa alma, toma o Teu lugar em nós. Espírito de Deus, venha ministrar em cada coração, venha tomar o lugar em cada coração nesta manhã. Nós te pedimos agora em nome de Jesus.